Bom, agora nós vamos tratar do conteúdo contido na NR09, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Bom, o PPRA, pessoal, ele tem o intuito de conhecer antecipadamente, né, de se antecipar em relação aos riscos ambientais existentes ali naquele estabelecimento, no ambiente de trabalho, de forma que sejam adotadas ações de preservação da saúde e da integridade dos colaboradores que atuam ali. Então, o intuito do PPRA é conhecer os riscos para evitá-los, certo? E aí nós temos 5 tipos de riscos que são avaliados, né, e conhecidos através do PPRA. Então, nós temos os riscos físicos, que são ruídos, temperatura e umidades inadequadas, né, ou exageradamente altas, ou baixas demais, né, nos seus extremos. Nós temos os riscos químicos, que são relativos a substâncias, compostos ou produtos que podem contaminar o organismo do colaborador, o organismo humano, através das vias respiratórias, da pele ou através de ingestão. Nós temos os riscos biológicos, que são bactérias, fungos, vírus, enfim, que possam contaminar também o colaborador. Os riscos ergonômicos, né, que são aspectos físicos, aspectos cognitivos, sociais, organizacionais, ambientais, ou seja, uma abordagem sistêmica, é a entrelaçagem de todos esses aspectos, né, gerando ergonomia no local. E os riscos de acidentes, né, que podem estar atrelados aí a equipamentos defeituosos, equipamentos sem manutenção, estrutura inadequada, subdimensionamento dos setores, pisos escorregadios, dentre outras situações que podem gerar acidentes dentro da unidade, certo? E aí, uma coisa importante que a gente, enquanto nutricionista, precisa de conhecer é a forma como esses riscos vão ser identificados e informados na unidade. Uma coisa que é importante vocês saberem é que quem formula, né, os mapas de riscos, que são os documentos, né, que é obrigatório pelo PPRA ser contido na unidade, não é o nutricionista, é a equipe de segurança no trabalho. Porém, o profissional de nutrição ele precisa de conhecer como é esse mapa de risco e, principalmente, entendê-lo, para que ele, então, possa traçar as ações de prevenção de riscos, de acidentes, de danos à saúde do colaborador, o qual está sobre a sua responsabilidade, tá? Esse mapa de risco ambiental, pessoal, ele tem que ser atualizado anualmente, tá? Então, a gente tem que estar sempre atualizando isso porque os riscos podem ser modificados, então a equipe de segurança do trabalho precisa de modificar isso anualmente. A principal legenda que eles utilizam é círculos de 3 tamanhos diferentes, o risco pequeno, médio e grande. Isso vai demonstrar para nós e para os colaboradores qual é o tamanho do risco ao qual nós estamos suscetíveis dentro daquele estabelecimento. Então, se for um círculo pequeno, é um risco pequeno. Porém, se o círculo for grande, então nós identificamos que ali há um grande risco de determinada situação ocorrer. E aí, para identificar o tipo de risco, eles utilizam cores diferentes. Então, quando nós temos um círculo verde, nós estamos falando de risco físico. A cor vermelha demonstra um risco químico. A cor marrom, um risco biológico. A cor amarela, um risco ergonômico. E a cor azul, riscos de acidentes. Certo? Mas de que forma que esses mapas de risco são demonstrados nas unidades? Aqui eu trouxe 3 formas para vocês conhecerem, porque elas podem estar disponíveis nos setores, nos locais onde vocês vierem a trabalhar. Uma das formas é através do layout, da planta baixa do local. Então, aí eles descrevem em cada setor quais são os riscos e em que grau de incidência que eles estão ali. Então, aqui, por exemplo, no refeitório, nós temos riscos físicos, nós temos riscos biológicos e riscos ergonômicos. E são riscos, geralmente, né, pelo que a gente percebe, pequenos, ok? Já, por exemplo, aqui na cozinha,
nós temos um risco de acidentes aqui sendo maior. Então, um risco grande de acidentes, onde a gente precisa de ficar atento à limpeza do piso, por exemplo, para não deixá-lo escorregadio, a temperatura, né, alta. Então, a gente tem o risco físico aqui também. Então, a gente tem risco, né, no momento de higienização, está aqui o biológico, está aqui o químico, perdão. Então, é assim que é uma das formas que o mapa de risco pode ser apresentado na sua unidade. Podem ser disponibilizados a planta baixa da unidade por completa ou do setor né, em que ele está fixado, e ali ser discriminados os riscos que existem naquele setor, ok? Aqui já é uma outra forma também de planta baixa, né, de representação, semelhante, né, àquela primeira, só com o fundo escuro. E a outra forma é através de fotos, né, e descrição dos riscos que existem ali, com fontes geradoras, a intensidade, quais são as medidas preventivas, tá? Então, a gente tem as fotos do setor, os riscos que existem ali, uma validade, que não é obrigatória ter, mas aqui eles decidiram inserir, né? Os tipos de risco para a pessoa identificar de forma mais fácil, não precisar de decorar. E aqui eles colocam, ó, que existem riscos biológicos provenientes dessas fontes, numa intensidade pequena, né? As fontes geradoras, né? Aqui é o tipo de micro-organismo, aqui são as fontes geradoras e quais as medidas que o colaborador pode adotar para, né, não ser impactado por aquele risco existente ali, tá certo? Então, né, o mapa de risco é um documento obrigatório de ter, quem faz é o pessoal da segurança no trabalho, mas o nutricionista precisa de conhecer para que ele consiga se programar e se antecipar de forma a traçar as ações da sua equipe, precavendo-se, né, dos riscos de acidente de trabalho, né, e que você gere danos àquele colaborador. Tá certo? Dúvidas lá no portal. Tchau, tchau.